Impressionante esse estudo, não foi? Eu tenho certeza que ele mexeu com o seu coração ao entender um pouquinho melhor como Deus torna-se conhecido dos seres humanos. A palavra Apocalipse significa revelação, por exemplo, porque Deus toma a iniciativa de se revelar e Deus usa os seus profetas para que sejam os transmissores daquilo que Ele tem para comunicar para os seres humanos. Deus não nos deixou nesse mundo sem orientações claras da sua vontade. Deus não nos abandonou nesse mundo sem sabermos para onde ir. Ele nos deu claras orientações em toda a história. Não houve um tempo sequer durante a criação de Deus aqui na Terra onde os seres humanos ficaram sem saber qual era o plano, qual era o objetivo de Deus para eles aqui na Terra. Deus fala pelos seus profetas. Ora, o dom de profecia não é apenas uma característica exclusiva para falar do futuro, mas é também uma característica que trata do presente, que fala o que Deus espera e quer neste momento da sua vida. Muitas vezes achamos que as profecias apontam apenas para aquilo que está por vir, mas Deus está falando com você agora. Obviamente que existem profecias que falam do futuro. E quando elas falam do futuro, é para nos dar a certeza de que Deus continua controlando e conduzindo toda a história. Nada escapou das mãos do Senhor. Deus continua cuidando de cada detalhe e levando a história para a conclusão e a consumação da sua vontade aqui na terra. Jesus vai voltar. Ele disse. Jesus predisse sinais que antecederiam a sua volta. E nós vemos com os nossos olhos. E aqui não estou falando dos olhos da fé, estou falando com os nossos olhos físicos mesmo. Com esses olhos que temos, já podemos ver. Com os nossos ouvidos podemos escutar o cumprimento dos sinais que Jesus deixou como antecedentes da sua volta a este mundo. Eu creio que Deus está conduzindo todas as coisas e por isso Ele pode conduzir a sua vida também. Os profetas que Deus mandou no passado e as mensagens que Ele envia no presente são luzes que indicam o nosso caminho. Gosto de pensar assim na palavra do Senhor. Ela é uma lâmpada, como disse Davi, para os meus pés. Mas a lâmpada pode estar acesa ou pode estar apagada. Depende de você, acender ou não. Se você acende esta lâmpada, ela vai iluminar o seu caminho, mostrar a direção da qual você deve trilhar. Olhando para o estudo de hoje, eu quero abrir minha Bíblia para compartilhar com você 2 versos. E esses versos são muito significativos para o momento da história do qual nós vivemos. O primeiro está em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Apocalipse capítulo 12, ele trata da luta entre a igreja do Senhor e o diabo, que tenta matá-la, que tenta destruir a mulher, que representa a igreja do Senhor, que tem a lua debaixo dos pés, vestida do sol. Há um simbolismo todo aqui em Apocalipse capítulo 17 e quando fala sobre a igreja verdadeira, a Bíblia diz que existem 2 características. Veja o que diz aqui. O dragão é o símbolo do diabo, ficou irado com a mulher. Mulher é o símbolo da igreja, ou seja, o diabo está fazendo guerra contra a igreja. E foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, o diabo está lutando contra aqueles que são da igreja verdadeira, da mulher que o diabo está irado contra. Quem são eles? A Bíblia descreve aqui, fala assim: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. 2 características. Os mandamentos são os 10 que estão lá em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 3. E o testemunho de Jesus precisa de uma interpretação. Vamos entender o que é esse testemunho de Jesus. A Bíblia nos diz no mesmo livro do Apocalipse, no capítulo 19 e agora no versículo 10. Diz assim a Bíblia, 19, 10. A última parte. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, a igreja verdadeira
é aquela que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, a igreja verdadeira de Deus é aquela que é norteada, é aquela que é guiada pela profecia. Nós entendemos que pouco tempo temos ainda neste mundo. Jesus está às portas de voltar. E o seu povo, aquele que guarda os mandamentos e tem o espírito da profecia, tem o testemunho de Jesus, está pregando o Evangelho e convidando pessoas a se unirem a esta igreja para proclamarem as últimas mensagens de advertência da história deste mundo. Deus deu seus profetas. Felizes são aqueles que ouvem os profetas. Felizes são aqueles que vivem as palavras dos profetas, porque eles falam em nome do Senhor. Quer você hoje dar esse passo de fé? Viver de acordo com as mensagens que os profetas nos deixaram? Continue crescendo em Cristo. Continue aprendendo do amor de Cristo. Aqui no nosso guia de estudos, na nossa lição 18, você vai encontrar na última página, no estudo adicional, 3 pontos que tem a ver com comunhão, relacionamento e missão. Nós estamos na série Crescendo em Cristo, na semana 6, onde vamos entender um pouquinho mais sobre a nossa propriedade divina, como nós somos parte da herança de Deus, filhos e filhas do Senhor. Isso envolve amor, fidelidade, pureza, integridade e, acima de tudo, a nossa fé naquele que nunca nos abandona e nunca nos abandonará. Fecha os olhos e vamos orar. Senhor, obrigado pelo estudo que tivemos da Tua Palavra. Continua nos iluminando, continua nos ajudando a entender mais e mais da Tua graça e do Teu amor. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. O estudo 18 termina aqui. Que Deus continue sempre ao seu lado, que Deus continue iluminando o seu entendimento e nos vemos no próximo estudo, número 19, quando falaremos sobre Jesus e o Espírito Santo. Lembre-se, Jesus é o restaurador da vida.